Paz do Senhor, meus queridos irmãos, que alegria poder estar com vocês mais uma vez nesta segunda-feira. Que alegria estarmos juntos na presença de Deus para continuarmos o nosso estudo sobre Efésios, não é? Hoje, dia 7 de novembro de 2022, é um dia especial, o dia que Deus fez para nós alegrarmos e regozijarmos nele, não é? Mas também é um dia especial para mim. Hoje a minha querida esposa está completando mais um ano de vida e eu louvo a Deus pela vida dela, louvo a Deus pelo Senhor ter colocado ela na minha vida, né? Estamos juntos já há 32 anos de alegria, de bênção, e eu quero louvar a Deus nessa noite também pela vida da minha esposa, da Débora, e agradecer a Deus por esse presente maravilhoso, não é? E só Ele faz isso conosco. Eu louvo a Deus e peço ao Senhor que continue abençoando cada dia mais e mais a vida dela. Pois bem, meus irmãos, hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre Efésios. Vamos orar neste momento, depois vamos estar lendo a palavra de Deus, capítulo 1 de Efésios, e vamos continuar na nossa linha, né, de ministração. Nós estamos principalmente aqui falando a respeito desse propósito de Deus, que é que Cristo possa encher todas as coisas, não é? Assim como o mundo ele foi cheio de Adão e de toda a maldade que veio com ele, não é? O egoísmo, todo esse pensamento voltado para si mesmo, esse desejo de autopromoção. E então, né, Cristo é o propósito de Deus, né, que todas as coisas Cristo possa preencher isso. Ele desceu às profundidades, não é? Desceu às partes mais baixas e depois subiu para se assentar à direita de Deus, onde intercede por nós hoje, não é? E ele é o cabeça e ele deu a igreja, conforme está em Efésios 1:23, ele deu a igreja para ser o seu corpo, né, o complemento de todas as coisas. E é maravilhoso hoje você fazer parte da igreja, porque na visão de Paulo, ele não somente vê Cristo, né, enchendo todas as coisas, mas ele vê a igreja atrelada a Cristo com o mesmo propósito, não é? Com o propósito de fazer Cristo conhecido, levar Cristo a todas as pessoas e preencher o mundo, não é? Com o Cristo, aquele Cristo encarnado, aquele Cristo que viveu a vida como um ser humano, não é? E que enfrentou todas as lutas e problemas que nós enfrentamos, que esvaziou-se de si mesmo, né? Tomando forma de servo, conforme está em Filipenses 2. Então, é esse o propósito de Deus, o propósito maior de Deus. E hoje vamos dar prosseguimento, não é? Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, louvamos o Teu santo nome, glorificamos a Ti, Senhor, por mais esse dia, pela oportunidade que temos de estar aqui diante da Tua presença. Quero pedir agora, Pai, a Tua bênção sobre os Teus filhos, que Teu Espírito Santo venha sobre nós, que possamos, ó Deus eterno, compreender as Escrituras, que aquilo que for aqui ministrado, que possa chegar ao coração dos Teus filhos e que seja, ó Deus eterno, um tempo extraordinário de bênção para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Então vamos fazer aqui a leitura da palavra de Deus, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Efésio e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, por meio de Cristo. E antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos, irrepreensíveis, diante dele em amor. E nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade,
para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Verso 11. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também, vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Verso 14. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Verso 22. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Verso 23. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? Vamos então adorar a Deus, vamos louvar ao Senhor neste momento, com um hino de adoração ao nosso Deus, que Deus possa tocar no seu coração através deste louvor que aqui será cantado, para a glória do nome de Jesus Cristo. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Muito bem, depois desse louvor maravilhoso, não é, que acabamos de adorar, acabamos de louvar o Senhor com ele, vamos voltar aqui então para o nosso estudo, não é, para aquilo que é a nossa meta com esse estudo, ok? Nós temos duas frases importantes aqui que eu queria ressaltar. A primeira é a frase que estamos usando rotineiramente, corriqueiramente, que é o capítulo 4, versículo 10, não é? Onde o apóstolo Paulo, ele vai dizer, aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todas as coisas, aí vem a nossa frase, não é? Para encher todas as coisas. Essa é a primeira frase. Depois, a segunda frase está em Efésios, capítulo 1, versículo 2,
versículo 22 e 23, que diz o seguinte: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então temos aqui duas frases que queremos ressaltar desse texto que acabamos de ler. Para ele encher todas as coisas, não é? Cristo preencher todas as coisas. E depois, referindo-se à igreja, o seu corpo, a plenitude daquele, né, que a tudo enche em todas as coisas. Nós vamos considerar essas duas frases que acabamos de ressaltar aqui, através de 4 pontos. É isso que vamos estudar agora. Nós vamos estar tentando compreender essas duas frases, dividindo o entendimento delas em 4 pontos principais. Primeiramente, nós vamos observar o propósito indicado nessas duas frases. Qual é o propósito que está por trás dessas duas frases? Em segundo lugar, nós vamos estar ressaltando aqui, conversando um pouco sobre o instrumento pelo qual esse propósito, ele será realizado de uma forma completa, de uma forma plena, não é? E o terceiro ponto que vamos discutir aqui é o método pelo qual esse instrumento usado por Deus, não é? Cumprirá plenamente a vocação, né, o chamado que está sobre ele. E em quarto lugar, eu vou estar falando a respeito da obrigação que recai sobre aqueles que estão envolvidos, né? Aqueles que foram chamados. Quais são as nossas obrigações, quais são os deveres daqueles que foram chamados por Deus para esse propósito tão especial, não é? Então, primeiramente, você precisa saber que existe por trás de todas as coisas um propósito eterno. Nós, às vezes, achamos que nós somos o núcleo do mundo, né? As coisas giram em torno de nós, ou daquilo que nós pensamos. Esse é o pensamento contrário àquilo que Paulo está trazendo aqui, não é? Em Adão, nós caminhávamos para esse tipo de pensamento, de que todas as coisas têm que atender um propósito. Qual era o propósito? O meu bem-estar. E o mais importante em todas as coisas era eu estar bem, né? Eu estar tranquilo, eu estar ser abençoado de alguma maneira. E, no entanto, no pensamento de Deus e na perspectiva de Deus, você deixa de ser o centro e Cristo passa a ser o centro. E há um propósito eterno de Deus em que nós, nesse propósito, somos apenas uma pequena peça, não é? Somos apenas algo praticamente insignificante que está ali, não é? Porque a glória e o poder não vem de nós mesmos, vem de Deus. É Ele que preenche as nossas vidas com o seu grande propósito, com o propósito eterno que está nele, né? Então, vamos voltar aqui, não é? Nós temos falado aqui um pouco a respeito de algumas palavras que encerram não só nesse estudo dessa carta aos Efésios, mas também quando nós estudamos Hebreus, que é a questão da plenitude, da completude das coisas. O desejo de Deus que sejamos plenos. Nós falamos aqui na semana passada a respeito do nosso esvaziamento, não é? Esse trabalhar de Deus em nós, essa disciplina de Deus em nós, para nos conduzir ao esvaziamento, para que possamos ser cheios da plenitude de Cristo, não é? E nesse quesito aí, né, nessa questão de esvaziarmos, isso tem a ver com a disciplina de Deus. Deus, ele começa a nos tratar para mostrar que em nós mesmos não somos nada e que nós dependemos desse preenchimento do Cristo, né? O Cristo que vem para ser a plenitude em nós, para nos fazer pleno. E essa questão de nos deixar esvaziar, né, é uma questão pessoal nossa. Nós que permitimos que Deus trabalhe em nós, não é? Eu vejo muitas pessoas falando, não, quando há um propósito de Deus, não importa o que você faça,
esse propósito por fim vai se cumprir. Mas as coisas não são bem assim, não é? Há aquele lado nosso, o lado humano, não é? Há aquele lado da livre vontade, do livre-arbítrio, da escolha humana, não é? Onde você pode escolher ser cheio e em que medida você quer ser cheio. Porque se você só será cheio, não é? À medida que você se esvaziar ou se permitir, não é? Ou permitir-se que você seja, através da disciplina de Deus, ser esvaziado. Então, à medida que você esvazia de si mesmo, Deus pode te preencher com a presença dEle, com a força dEle, com o poder dEle, não é? Então, esse poder de Deus que atua em nós, ele vem até nós por meio desse esvaziamento, não é? Essa completude de Cristo, essa plenitude de Deus, ela vem até nós por meio desse esvaziamento. Então, essa palavra plenitude, completude, não é? Estar cheio, é uma palavra que temos aqui falado dela muitas vezes, e esse é o grande objetivo de Deus. A carta que nós chamamos Carta aos Efésios, né? E muitos estudiosos dizem que podemos riscar a palavra aos Efésios, porque não aparece no texto original, não é? Não aparece nos melhores manuscritos, não é? Essa carta que nós chamamos de Carta aos Efésios, ela na verdade é uma carta circular, né? Não sabemos ao certo quantas igrejas tiveram acesso a esta carta, mas era uma carta circular. E ela foi chamada assim de Carta aos Efésios, certamente porque foi a igreja que estava em Éfeso a primeira a fazer uso dessa carta, ou a lê-la, não é? E ministrar e falar a respeito dela, não é? Então, quando lemos essa carta, que é um documento poderoso, essa carta, ela fala de coisas extraordinárias, nós descobrimos que nós somos conduzidos por Deus para dentro da esfera do propósito de Deus. Todos nós somos conduzidos pelo Senhor, não é? Por meio da disciplina, por meio do trato de Deus conosco, para dentro daquilo que é o propósito soberano de Deus. Deus tem um propósito soberano com o seu povo, que conforme o texto que nós lemos aqui no capítulo 1, no verso 5, no verso 11, nós podemos ver claramente que esse propósito, ele é um propósito que ele vem desde a eternidade, antes da fundação do mundo, não é? E esse propósito é um propósito soberano do Senhor, que é preencher-nos com Cristo, né? Então, essa é uma característica inconfundível dessa carta e a linguagem que ela encerra. Existem aqui nessa carta 3 expressões que eu gostaria de tocar nelas aqui, não é? Para a gente compreender, ter uma clareza melhor a respeito de em que perspectiva essas 3 palavras são tomadas aqui na carta aos Efésios. Elas indicam que quando chegamos aqui, quando chegamos nesse ponto, estamos na presença de algo muito poderoso. Quando você consegue entender, porque vão ser 3 palavras aqui. Primeiro, a vontade de Deus. Segundo, o propósito de Deus, né? E terceiro, que Deus nos predestinou, né, para algo extraordinário. Então, quando você chega diante disso, né, você está diante de algo muito positivo, no que diz respeito à questão, né, em relação ao propósito eterno de Deus, daquilo que de fato Deus quer em relação às nossas vidas. A primeira expressão que a gente vai ver aqui é a expressão sua vontade, não é? Nós vamos ver que esse texto, essa palavra, né, que são 2 aqui no caso, sua vontade, não é? Ela é exatamente a base desta carta. Essa carta está apoiada sobre ela, né? Agora, nós não devemos olhar para isso como sendo apenas algo desejado, mas como sendo um objetivo. Não é algo que eu simplesmente desejo. Eu gostaria de fazer a vontade de Deus. Mas se não puder, o que eu vou fazer? Não é? Mas não é algo simplesmente desejado. É algo que eu coloquei como meta na minha vida. Eu coloquei como objetivo na minha vida.
Esse é o objetivo maior da minha vida. Qual é que é? Fazer a vontade de Deus. Essa vontade de Deus é algo, é algo muito definido, é algo muito concreto. Não é algo que podemos divagar sobre ele, né? Podemos olhar, por exemplo, nessa carta, no texto que lemos, não é? No versículo 1, por exemplo, do texto que lemos, por favor, coloca para mim, Vinícius. Podemos olhar para essa carta e nos mover nela, né? O verso 5, por favor, capítulo 1, versículo 5. E nos mover nela na seguinte conexão, veja bem. Vai dizer assim o texto, capítulo 1. Nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Não é? O propósito de sua vontade. Eu não vou entrar aqui no quesito adoção, podemos inclusive um dia falar, temos uma ministração sobre adoção, sobre essa questão da predestinação que muitos defendem por aí, não é? Podemos entrar nisso e eu colocar a minha perspectiva sobre isso, ainda que hoje eu vou dar mais ou menos uma ideia para que você tenha mais ou menos uma ideia de qual é o meu pensamento relativamente a essa questão da predestinação, não é? Depois nós temos o verso 9, o verso 9 é muito importante. Veja bem, ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo. Veja bem, ele desvendou o mistério de sua vontade. Era algo que estava oculto, mas que agora foi revelado. Qual é a vontade de Deus? Qual é o querer de Deus? O que está no coração de Deus? Qual é o desejo principal do nosso Deus, relativamente a nós, suas criaturas? Depois nós temos o verso 11, né? Coloca o verso 11 para mim. Está dentro do texto que nós lemos. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito. Aqui você vai ver as três palavras que são a base deste livro, né? Nós temos primeiramente a questão da palavra, a palavra predestinados, depois temos a palavra propósito, e depois tem, né, o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, que seria, né, a outra palavra que são lançadas aqui como base, né? O que podemos ver é que tudo isso, né, que nós acabamos de ler, está bem no começo da carta, no primeiro capítulo. E isso quer dizer o quê? Que esses textos que aqui foi lido estabelece o fundamento para tudo que vem depois. Então, tudo que você vai estudar depois, você tem que estudar à luz do que está aqui nesse primeiro capítulo, não é? E cada expressão que está aqui, ela carrega consigo mesmo a sua importância, não é? O seu significado, e isso é interessante que captemos, né, que compreendamos aqui dentro desse contexto. Certamente, essas expressões que acabamos de ler, nos impressiona com o fato de que estamos sendo apresentados a algo tremendo. Para mim, pelo menos, é tremendo fazer parte de um propósito, não é? Ser predestinado para um propósito, né? Viver a vontade de Deus, algo que já tinha sido estabelecido antes que o mundo existisse, muito antes da existência do mundo, né? Então, isso, para mim, pelo menos, me deixa super impressionado. Eu faço parte de um propósito, eu faço parte de algo que transcende, né, a minha pessoa em todos os quesitos, não é? O beneplácito de sua vontade, o conselho de sua vontade, e assim por diante. Agora, lá no capítulo 5, versículo 7, nós podemos ler o seguinte: por esta razão, não sejam insensatos, não sejam tolos. Então, estamos diante de algo poderosíssimo, estamos diante de algo maravilhoso, estamos diante de algo espetacular, que é a vontade soberana de Deus, que é aquilo que Deus predeterminou, que é aquilo que Ele, Deus, na sua soberania, já estabeleceu, e nós estamos diante disso.
E Paulo vai dizer, por esta razão, não sejam insensatos. Quer dizer, a palavra insensato, tolo, bobo, não é? Não seja parvo, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Aleluia. Por que é importante a gente entender qual é a vontade do Senhor? Deixa-me dizer novamente que para vocês o seguinte, que nós diariamente, né, continuadamente, perguntamos se conhecemos ou não a vontade de Deus. O que eu muitas vezes converso com pessoas e elas perguntam, pastor, eu queria saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu queria entender, né, se o que eu estou fazendo, essa decisão que eu estou tomando, está de acordo com a vontade de Deus, né? E nós muitas vezes pensamos essa questão da vontade de Deus em relação a muitos detalhes de nossas vidas. Por exemplo, queremos saber a vontade do Senhor no que tange, se devemos ir para a direita ou para a esquerda, não é? Fazer ou não fazer determinadas coisas e assim por diante. Dizemos que queremos conhecer a vontade do Senhor e vamos até Ele para perguntar-lhe a respeito dessas coisas, a fim de que Ele nos mostre qual é a sua vontade. Estamos para tomar uma decisão e nós queremos que Deus explique para nós se essa decisão que estamos pensando a tomar é dele ou não é dele, é a vontade dele ou não. Agora, observe bem, isso é algo específico, não é? Isso é algo particular em sua aplicação. Quando você pergunta para Deus qual é a vontade dele para essa ou para aquela coisa na sua vida, né? Essa ou aquela decisão, se você deve ir ou não para determinado lugar, isso é algo particular, isso é algo pessoal, isso é algo específico. Está correto fazermos isso, não está errado. Todo cristão deveria buscar a vontade de Deus para as menores e as maiores decisões da sua vida, não é? Porque o propósito de Deus e a vontade de Deus, elas são sempre soberanas. E é o melhor para nós. Ainda que muitas vezes a gente nem entende, mas a vontade de Deus, ela é melhor para nós, não é? Mas nós temos que entender que aqui nessa carta, e em algumas outras passagens, como Romanos 12 e outras passagens mais, não tem a ver com essa questão pessoal, minha. O texto aqui não foca, não está centrado em uma pessoa. O pensamento de Deus aqui, e Paulo, como instrumento de Deus, deixa isso claro para nós, não é? O pensamento aqui não é o que devo eu, como indivíduo, fazer, não é? Entender essa vontade de Deus, não ser parvo, mas entender a vontade de Deus, né? Não é para mim pessoal, né? Não é algo que eu devo trazer para o meu campo pessoal. Isso tem a ver com a corporatividade, isso tem a ver com a igreja. Essa vontade, esse propósito e tudo que está sendo dito aqui, inclusive a predestinação, não é? Tem a ver exatamente com a igreja. A igreja ela tem já um objetivo da sua existência. Antes da igreja existir, já havia um propósito de Deus em relação à igreja, em relação àqueles que seriam incorporados na igreja, não é? A todas as pessoas que viriam fazer parte dela. Então, veja bem, vidas individuais estão incluídas ali, mas é a igreja que está em vista e que sempre vai cumprir essa vontade. Ainda que você, claro, como indivíduo, faz parte da igreja, mas o pensamento de Deus aqui, quando ele fala da sua vontade, não sejais insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus, ele não está dizendo isso no que tange a questão pessoal da minha vida, mas sim no que tange a força corporativa, a igreja. Qual é a razão de ser da igreja? Você já parou para pensar? Para que a igreja está aqui? Há um objetivo de Deus. E eu louvo a Ele porque eu faço parte dessa coletividade, dessa corporatividade.
Eu faço parte da igreja do Senhor. Mas quando fala-se aqui a respeito de entender a vontade de Deus, essa vontade de Deus deve aparecer com letra maiúscula. Não é? Porque essa vontade de Deus tem a ver com algo maior do que o indivíduo. Não é aquilo que eu, Ivaldo, penso. Não é aquilo que eu, Ivaldo, penso para a minha própria vida. Não é? A vontade de Deus aqui a ser cumprida pela igreja, não é? Tem a ver com o corpo, com a coletividade. E isso é maravilhoso, não é? Isso é glorioso. Vidas individuais estão incluídas aqui, mas é a igreja que está em vista, porque é a igreja, aleluia, que cumpre a vontade de Deus. Você é membro da igreja, você faz parte da corporatividade. Você vai ver que na sequência do texto do capítulo 4, o apóstolo Paulo vai falar que ele, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E ele deu uns para apóstolo, pastores, evangelistas, profetas, doutores. E na sequência ele vai dizer, querendo com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o objetivo dessa plenitude de Cristo é para que o corpo de Cristo possa ser edificado. Esse é o pensamento de Deus. É isso que está no coração do Senhor. É isso que está por trás de tudo aqui nessa carta. Não é uma questão pessoal. Entenda, essa carta é uma carta circular. Ela foi escrita para igrejas locais, não para uma igreja específica. E o tratamento dela aqui é com a igreja, com a força corporativa da igreja. O pensamento de Paulo, quando ele se refere à vontade de Deus, ele está falando que essa tal vontade, ela deve ser cumprida pela igreja, que é o complemento, né? Através de Jesus Cristo, ela recebe a sua completude. Então, essa é a primeira sentença. Sua vontade, não é? Não seja insensato. Não pensa que a igreja existe para qualquer fim menor. A igreja não existe para te enriquecer. A igreja não existe por ela mesma. A igreja não existe com o objetivo de trazer qualquer expressão para si mesma. A igreja existe para que por meio dela Cristo seja manifestado no mundo. Que essa plenitude, esse enchimento de Deus, de Jesus Cristo, ele possa estar em todas as partes. Para que Cristo possa encher, aleluia, todas as coisas. Esse é o pensamento de Deus. É isso que Deus está falando conosco aqui. Então, quando eu vejo pessoas se gloriando, minha igreja, olha o que eu fiz, e pessoas enaltecendo homens, magnificando homens, e ainda usa erroneamente passagens das Escrituras, que diz a quem honra, honra, a quem isso e tal, usando de uma forma errônea isso aí, não é? Como se aquele homem fosse, né, o fim da existência da igreja. A igreja existe para ser, aleluia, a face de Cristo na terra, e para expressar diante do mundo, aleluia, essa face gloriosa do Senhor. Que o mundo, ao olhar para a igreja, ele possa ver na igreja Cristo, a expressão de Cristo. E aí temos a segunda palavra aqui dentro desse texto, dentro de tudo que acabamos de ler, que é a palavra propósito. Primeiro colocamos a palavra vontade e explicamos que a sua vontade, você pode, claro, consultar a Deus sobre determinadas decisões e que você quer tomar na sua vida, se está correto ou não, né? Você deve fazer isso, mas aqui nesse contexto da carta aos Efésios,
Não é disso que o texto está falando. Não está falando aqui num indivíduo que busca a vontade de Deus. Está falando aqui numa igreja que busca a vontade de Deus. Está dizendo aqui numa igreja que entende, que não é insensata, mas que entende qual é a vontade de Deus. É isso que está a dizer aqui. E agora, a segunda palavra, ela surge, que é a palavra propósito. Como sabemos, essa é a característica de toda essa carta, a palavra propósito, não é? Nós lemos já há pouquinho o versículo 11, mas vamos voltar nele no capítulo 1, versículo 11, onde pela primeira vez esse termo esse termo de propósito de Deus, ele aparece. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito, não é? Daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Depois, lá no capítulo 3, versículo 11, coloca para mim. Capítulo 3, verso 11. Segundo o eterno propósito, aleluia, ou o propósito das eras, dos tempos, não é? Isso aqui, o eterno propósito tem a ver com o propósito das eras, de todas as eras, de todos os tempos, né? Segundo o eterno propósito, ou o propósito das eras, que ele estabeleceu em Cristo, o nosso Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Deus tem um propósito com todas as coisas. As coisas do Senhor não são feitas de uma forma leviana. A igreja é uma instituição divina, celestial. A igreja não é deste mundo, ela não é terrena, não é? Ela é celestial. O pensamento de igreja não foi um pensamento do homem. Não foi o homem que decidiu estabelecer a igreja. Jesus não deixa dúvida disso lá em Mateus capítulo 16, onde ele fala que eu edificarei a minha igreja. Quem edifica a igreja é Cristo e a igreja é dele. Ela desceu do céu. É algo que veio direto de Deus. Então, a igreja é um mistério que Paulo fala, que esteve oculto desde a fundação do mundo e que foi revelado através de Paulo. E há um propósito na vida da igreja, né? Há um propósito que Deus estabeleceu relativamente à igreja, para que através dela Cristo possa se manifestar ao mundo. Então, a igreja não existe por conta de qualquer um de nós. A igreja existe para um propósito, e o propósito dela é exatamente mostrar ao mundo essa completude, essa plenitude de Cristo habitando na igreja. Por que hoje nós pecamos muito, não é? Quando tratamos a igreja como um patrimônio nosso, como um bem pessoal, como algo meu, e agimos como se fôssemos donos dela, como se fôssemos proprietários dela. Tem sido a minha batalha, né, constante, a minha odisseia aí, na minha caminhada, nesses últimos anos, tentar trazer à luz, esclarecer as pessoas de que a igreja, ela é de Deus, ela pertence a Deus, ela é celestial, Deus tem um propósito com a igreja. A igreja não é uma obra do acaso. Olha, de repente Israel não deu certo e Deus então instituiu a igreja. Não, senhores. A igreja não foi trazida à luz porque Israel não deu certo. Não, senhores. A igreja já era um pensamento de Deus muito antes do mundo existir. Muito antes, a igreja já tinha sido predestinada para ser essa face de Cristo no mundo. Aleluia. Independentemente do que se passasse, não é? No caso, o povo de Israel ou qualquer outra situação, a igreja era um mistério, estava oculto. E Deus revelou por meio de Paulo. E agora nós temos aí a terceira palavra, que é a palavra predestinado, né? Predestinado. Está no verso 5, no capítulo 1, versículo 5,
não é? Diz o texto que ele nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Verso 11. E nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Observe bem sua vontade. E que grande vontade é essa, não é? Que grande vontade é essa? O seu propósito nas eras, não é? Desde que, muito antes do mundo ser criado, não é? A igreja, ela estava predestinada, segundo a vontade de Deus, e segundo o propósito de Deus, verso 5, verso 11, que é os dois versos que lemos aqui. Então, se isso tudo, predestinação, propósito, vontade, se refere à igreja, e a igreja somos nós, então certamente estamos nos movendo para a esfera desse tremendo e soberano propósito. Nós estamos caminhando para dentro daquilo que é o grande propósito de Deus. Se tudo isso tem a ver com a igreja, e a igreja somos nós, né? A igreja somos nós, a igreja não é, um salão com 4 paredes em volta, não é? Não, a igreja não é de tijolo e argamassa, a igreja é composta por pessoas. Então, nós estamos exatamente nos movendo para a esfera desse tremendo e soberano propósito de Deus. Algo que já foi estabelecido, algo que já foi firmado, algo que não pode ser revogado por nada. Não existe nada neste mundo que possa revogar essa marcha da igreja, impedir a igreja de ser, aleluia, essa representação do Senhor. Nada pode impedir isso. Isso não pode ser alterado, foi estabelecido por Deus. Foi Deus que estabeleceu isso antes da fundação do mundo. Então, que força tem a igreja, queridos? Que poder tem a igreja, que somos nós? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos caminhando exatamente para isso. Nós temos que ter esse entendimento, nada pode frear o avanço da igreja. A igreja nunca será fraca. A igreja nunca será pequena. A igreja nunca será inoperante. A igreja será sempre triunfante. Porque ela, aleluia, faz parte desse grande projeto de Deus, que rompeu as eras e que se manifestou neste tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu todos os dias, nas minhas orações, seja aqui na igreja ou na minha casa, eu agradeço a Deus por ter me chamado segundo esse propósito, por ter me escolhido dentre tantas pessoas neste mundo, por ter me chamado de filho, por ter me dado, aleluia, esse direito de pertencer a Ele. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a iniciativa foi sempre de Deus. Ele é que tomou a iniciativa de ir até onde estávamos como perdidos pecadores. Eu falei aqui na semana passada sobre a luta de Jacó com o anjo. Na verdade, o anjo que lutou com Jacó, antes de Jacó lutar com o anjo, não é? Nós muitas vezes falamos, Jacó lutou com o anjo. Não, o texto vai dizer que o anjo do Senhor lutava com Jacó, né? Isso é glorioso, isso é maravilhoso. Então, a iniciativa é sempre de Deus. Você hoje está dentro do propósito do Senhor, você hoje fazer parte da igreja triunfante, da igreja vitoriosa, da igreja imbatível, da igreja que não pode ser parada, não pode ser barrada, não pode ser jamais impedida. A igreja, ela não tem fronteira. As fronteiras dos países não podem parar a igreja. A igreja não reconhece partido político. A igreja não está sujeita a eles. A qualquer tipo de imposição humana, a igreja vai entrar. Até nos países mais fechados do mundo, a igreja está lá.
aleluia, nem que seja numa representação pequena, mas ela está lá, porque ninguém pode parar a igreja. Isso é um propósito universal e eterno de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora, veja bem, uma coisa de que nós e todo o povo do Senhor, e poderíamos ir até mais longe, dizer todos os homens, né, precisamos nos lembrar, é desse senso que se identifica nesse universo de infutilidade, de insignificância. Nós muitas vezes não entendemos, não percebemos, não é? E devemos perceber como povo de Deus, nós temos que nos libertar dessa pequenez, dessa visão de si mesmo, uma visão pequena de si mesmo, não é? Eu vejo isso acontecendo dentro da igreja sempre, por todos os lados, né? Nós somos muito fatalistas muitas vezes, né? E esse fatalismo que é gerado dentro de nós, né? Muitas vezes pode ser a explicação para muitos fracassos nosso como igreja. Veja bem, Deus, quando instituiu a sua igreja, Ele não traçou limite para a igreja. Ele não disse: igreja, você pode ir até aqui. Não. A igreja é o corpo de Cristo, gente. É a plenitude, é a completude, aleluia. O Senhor está em nós. Então, esse fatalismo que tem crescido nos corações dos homens. Às vezes eu converso com pastores e dizem: é impossível a gente conseguir a evangelização do mundo. É impossível nós conseguirmos entrar em nações assim, assado. Irmão, não existe nada impossível. Eu me lembro de quando eu estava no seminário, e eu vivi, quando estava no seminário, os últimos anos, não é, da cortina de ferro, da resistência, né, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E eu me lembro de toda sexta-feira, no nosso culto de intercessão missionária, nós orarmos para Deus fazer cair a cortina de ferro. E o país mais fechado do mundo naquela época era a Albânia. Era um país super fechado. E eu me lembro de nós orarmos pela Albânia: Senhor, derruba as paredes, derruba as barreiras, faça com que o evangelho possa chegar nesses lugares. E hoje, o evangelho, que era tão difícil naquele tempo, ele tem livre curso em todos esses países. E eu acredito, irmão, que é uma questão de perseverança, de confiança em Deus, para que possamos ver as barreiras, as limitações impostas, né, pelos homens e autoimposta por nós mesmos, muitas vezes, não é? Possa chegar ao fim. Muitas vezes a igreja não consegue chegar àquilo que é o propósito de Deus para ela, porque está muito amarrado a esse fatalismo. E o fatalismo, irmãos, é o sentimento que mais destrói a nossa alma. Isso em tudo. Nem vou colocar aqui relativamente à igreja apenas. Mas o fatalismo, esse vitimismo que muitas vezes toma conta de nós, ele é destruidor. Ele destrói a alma, destrói a nossa capacidade de luta, a nossa força para lutar, não é? Eu vejo muitas pessoas dizendo, e eu mesmo, em algum ponto da minha vida, cheguei a dizê-lo: não há o que fazer, o que vamos fazer? Vamos tocar a vida e deixar andar, não é? Bem, o que há de ser, vai ser, Deus já tem tudo escrito, não é? Se não for para ser, então, olha, está tudo bem, né? Que não seja, está tudo bem. A gente olha, por exemplo, a nossa volta aqui, na nossa igreja aqui em Sintra, e vemos tantas pessoas aqui de várias nacionalidades, e às vezes nos sentimos tão impotentes face à necessidade, não é, da evangelização dessas pessoas,
Porque às vezes nós dizemos, olha, o que tiver que ser, vai ser. Irmãos, nós temos que ser mais intencionais. Nós temos que ser mais objetivos. Nós não podemos ser presos ao fatalismo, não. Se der, a gente faz. Se não der, olha, paciência, não é? E muitas vezes nós chegamos à conclusão, olha, é melhor desistir, né? É melhor pararmos por aqui, é melhor voltarmos atrás. Isso vai acontecer, irmãos, né? Com a vida daqueles que são vítimas desse fatalismo. Eles dizem, olha, independente, eu não posso alterar o futuro das coisas. Eu não posso alterar. As coisas vão acontecer, tem que acontecer e pronto. Não, queridos. A igreja de Deus tem autoridade nas suas mãos. A igreja pode agir sim em nome de Jesus. Há uma luta, uma batalha pelo controle do mundo espiritual, das regiões celestiais. Há uma guerra constante relativamente a essa questão. Quem domina o mundo espiritual, quem domina as regiões celestiais, domina todas as coisas. E nós temos que lutar. A Bíblia diz, Jesus falando, que o reino de Deus não se toma sem luta. Precisa haver luta, precisa haver batalha. Agora, nós temos que acreditar que muito maior do que nós é o propósito que Deus tem para a corporatividade, para toda a igreja. Em nós mesmos nunca poderemos, mas no Senhor nós poderemos vencer, seja o que for, em nome de Jesus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Esse fatalismo, irmãos, está intimamente ligado ao coração das pessoas, ao coração daqueles que são fracos, ao coração daqueles que são frouxos, que vivem incerteza, que vivem insegurança, que não conseguem ter uma identificação de quem somos. Não é? Isso vai acontecer com pessoas que não têm objetivos. Eu disse aqui que muito mais do que apenas, né, a gente dizer, não, eu quero buscar isso, eu desejo isso, não é? Muito mais do que um desejo, é um objetivo, é uma meta a ser alcançada. Chegar ao propósito eterno de Deus, à vontade soberana de Deus, é uma meta, é um propósito. Nós temos que chegar lá, irmãos, em nome de Jesus, não é? Então, eu vejo uma total falta de objetivo na vida dos pastores, dos líderes. Parece que não tem meta. Para eles basta dirigir um culto à noite na igreja e está de bom tamanho. Irmãos, não é isso. Nós temos que ter objetivos. Nós temos que ter meta, nós temos que sonhar o sonho de Deus. Há um propósito que foi feito, há algo que foi arquitetado e preparado antes da fundação do mundo e que ninguém pode parar esse avanço. Agora, quando você vive nesse vitimismo, não é? Nessa fatalismo da sua vida, sabe o que acontece? Isso vai tirar todo o seu senso de propósito, todo o seu senso de significado, de existência. Para que eu vivo? Gente, para que a igreja está aqui? Pare e pense. Se o céu é o melhor lugar para a gente. Para que a igreja está aqui? E por que Deus nos deixou aqui? Não era muito melhor para nós e para todos? Se nós estivéssemos lá no céu, uma vez que aceitamos Jesus e já fazemos parte da igreja, olha, vem para cá para cima, lá é o melhor lugar para estarmos, não é aqui. Então, se estamos aqui, tem que ter um propósito de estarmos aqui. Se estamos aqui, aleluia, tem que ter um significado para a existência da igreja. Ou então, eu não consigo entender nada, não é? Agora, esse desejo por Deus, ele tem que nascer dentro de nós e crescer em nós. Porque se esse desejo não cresce em nós, o que vai crescer em nós é uma insatisfação e um desânimo.
nós hoje em dia, né, olhamos para a nossa volta e vemos o quê? Nunca vimos falar tanto de suicídio de pastores. Nunca ouvimos falar tanto de suicídio de crentes. Nós estamos vivendo num tempo, né, onde está existindo aí uma onda de suicídios dentro das igrejas. Está crescendo por causa de quê? Por causa desse algo específico, esse sentimento que nós já temos em nós, já demos como certo de que não podemos mudar, não é? Uma desesperança que está dentro de nós, uma impotência, né? Quando temos que lidar com forças espirituais, com poderes espirituais, né? E muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e achamos que não conseguimos e não podemos vencer e nem explicar por que isso está acontecendo, não é? Por que eu estou tão desanimado? Por que eu estou tão desencorajado? Por que eu não consigo ir avante? Por que eu não consigo vencer isso ou vencer aquilo? Por que essa dor nunca passa? Por que esse senso de inutilidade nunca vai embora? Por que eu nunca estou feliz? Por que eu nunca estou completo? Te explico, irmão. A razão de tudo isso é porque você não entendeu o propósito de Deus, a vontade de Deus. Você não entendeu para que Deus instituiu a igreja, que você faz parte dela. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Esse fatalismo, irmãos, é a coisa mais desintegrante na vida das pessoas ou de qualquer comunidade. Quando você encontra com alguém que diz, olha, eu não posso fazer nada, eu não vejo uma saída. Você pode até dizer isso, mas essa sua frase tem que ser seguida de outra. Eu não vejo, mas Deus certamente tem um caminho. Como o rei Josafá, quando ele diz para Deus, Senhor, em nós não há força para lutar contra essa grande multidão. Ou seja, não há possibilidade. Eu me rendo, eu jogo a toalha, porque de mim mesmo eu não posso. Mas, ele acrescenta, os nossos olhos estão postos no Senhor. Nós não podemos, mas o Senhor pode. O teu propósito é soberano. Aquilo que tu tens para mim é maior do que qualquer problema que possa me cercar. É impossível, irmão, você manter uma igreja coesa, uma igreja unida em sua base, né? Se você não entender o significado de propósito, não é? Paulo vai dizer no capítulo 2, versículo 21 de Efésios, que esse edifício nele, né? Nele, em Cristo, todo o edifício bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Então, em quem esse edifício está edificado? É em nós? É na nossa força? Não, é nele. A resposta está nele. Ele é a nossa força, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu queria ter tempo para me desdobrar dentro disso aqui, mas não temos tempo para tanto. Mas eu queria que você parasse um pouco e pensasse. É nele que estamos edificados. Ele é a nossa força. Amém? Nesta carta aqui que estamos lendo para os cristãos, né, para esta igreja, estamos exatamente diante de algo que é totalmente oposto a tudo isso, a todo esse fatalismo. A carta aos Efésios, ela vem para combater esse fatalismo, esse medo, né? É algo que vem para dizer para você, não, olha, você está passando por luta e por problema, mas deixa eu explicar, há um propósito eterno. Vocês foram predestinados não para ser perdedores, mas para ser vencedores. Há um Deus que rege tudo. Isso que você faz parte é algo que vem da eternidade. E nada pode deter ou parar isso aí, né?
a sua vontade, a vontade de Deus, concreta, a vontade divina, positiva, firmada, estabelecida, que não pode ser mudada, que não pode ser alterada, que vem da eternidade, que não pode ser derrotada, aleluia. Não pode ser derrotada, não pode ser desviada ou frustrada em sua plenitude e realização. Aleluia. O que Deus falou é o que Ele falou e vai acontecer e ponto. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. O propósito de Deus permanece para sempre. Ele é fixo. Aleluia. E de acordo com isso, você e eu e todos os que estão nesse corpo de Cristo, estamos predestinados. Nós estamos predestinados a ser herdeiros dessa grande bênção. Todos aqueles que se achegam a esse Cristo, a todos aqueles que voluntariamente decidem por fazer parte da igreja, estão predestinados para viver dentro disso. Aleluia. Essa é a base sobre a qual nós construímos. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. É uma base sólida. E não existe base mais sólida do que essa nos dias em que estamos vivendo. Essa é a base que o Senhor estabeleceu. Aleluia. E contra todo esse estado de coisas que temos visto por aí, né? E que eu dei um toque leve aqui relativamente a essa questão, né? Eu falei sobre algumas coisas apenas aqui, que é exatamente a causa dessa perda de força que a igreja tem tido. E quando falo de igreja, aí já me refiro à igreja local e não o corpo místico de Cristo, porque esse nunca está mal, não é? Então, contra toda essa fraqueza, Deus estabeleceu aí o seu propósito, né? Ele diz, capítulo 1, versículo 4, não é? Coloque aí capítulo 1, versículo 4 de Efésios. Olha bem que coisa linda. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos, irrepreensíveis diante de Deus em amor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o propósito começa com Jesus, o Filho de Deus. Aquilo que Deus estabeleceu não pode ser alterado, não pode ser mudado, não pode ser revogado, né? E está relacionado ao seu Filho, Jesus, né? Que finalmente vai encher todas as coisas de si mesmo. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda, né? Esta é a Bíblia, irmãos. A palavra de Deus, é as Escrituras, é o verdadeiro Evangelho. Oh, louvado seja Deus! E é dentro disso que nós estamos caminhando, é dentro disso que estamos marchando nesses últimos tempos. Aleluia! Talvez você pode pensar, por que algo como isso nos é dito? Né? Deixa eu dizer, porque todos nós que estamos numa igreja, nós professamos que cremos nas Escrituras, né? E agora, eu me atrevo a dizer, isso é um ponto meu, já estou encerrando já, a nossa hora já acabou aqui, eu atrevo-me a dizer que toda essa agitação, toda essa perturbação que está acontecendo agora nesses últimos tempos, não é? E que a fé de muitos crentes, servos de Deus, tem sido abalado nas Escrituras, que os crentes têm perdido a sua fé na Bíblia, né? Eu me atrevo a dizer que isso que está acontecendo tem a ver com exatamente essa falta de objetivo, essa falta de propósito. As pessoas vão à igreja por ir. Chega e senta ali na cadeira da igreja, assiste o culto e vai para casa. Até mesmo os pastores são assim. Eles não têm um senso de propósito, de objetivo. Eles não têm uma meta espiritual. Eles não gastam tempo com o Senhor e com a sua palavra.
para descobrir o que Deus quer para a sua igreja. Aleluia. Isso me entristece. Aleluia. Me perdoe por dizer essas coisas, porque talvez isso pode chocar algum. Agora, entretanto, podendo você, pela sua experiência, endossar isso que eu estou a dizer que o que eu estou dizendo é a verdade, né? Quer você concorde comigo ou não, mas uma coisa é certa, você não pode negar de maneira alguma que há uma perda de força hoje na vida de muitos crentes, na vida de muitas igrejas, não é? O que está acontecendo com os cristãos hoje tem a ver com uma incredulidade que está nascendo no coração dos crentes em relação à palavra de Deus. Porque nós não estamos aplicando a palavra de Deus. Ou se a estamos pregando, não estamos pregando a palavra como se ela fosse verdade para nós. Nós pregamos muitas vezes a palavra e, ao mesmo tempo, nós duvidamos dela. Na nossa prática diária, no nosso dia a dia, nós muitas vezes duvidamos de que a palavra de Deus seja a verdade. E isso é muito triste, irmãos. Quer você concorde comigo ou não, que há uma perda de força hoje, que os crentes estão sem identidade hoje, que os crentes, eles não conseguem ter uma visão de propósito, ter uma visão de objetivo. Há algo maior do que nós, que rege as nossas vidas, e que você não existe por si mesmo, você existe para um propósito. E esse propósito é encher todas as coisas com Ele, Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Que Deus nos ajude, irmãos. Nós vamos ficar por aqui, mas que Deus nos leve a pensar sobre isso, né? Nós temos que olhar para todas as coisas e encarar a igreja como esse corpo eleito de Deus, conhecido por todos nós, não é? Esse corpo que Deus escolheu, Deus predestinou esse corpo, aleluia. A igreja de Deus, ela é escolhida por Deus para levar a sua mensagem, essa vida de Cristo. Assim como em todo lugar que você for, você vai ver as marcas de Adão em todos os lugares e pessoas. É desejo de Deus que em todos os lugares também possa haver marcas de Cristo e que Cristo possa preencher todas as coisas. Aleluia. Aqui em Efésio, a igreja é chamada de o corpo de Cristo. A plenitude de todas as coisas, que preenche tudo em todos. Que Deus nos ajude a entender esse propósito. Que Deus nos ajude a termos um objetivo como cristãos. Não viver apenas de expectativas do que pode vir a acontecer, mas termos a certeza de que Deus, Ele é aquele que garante a vitória em nossas vidas, para a glória dEle. A igreja é dEle e nós pertencemos a Ele. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado por tudo que Tu fizeste por nós. Obrigado por esta noite maravilhosa. Obrigado pela vida dos meus irmãos e irmãs que estiveram conosco. Que o Senhor esteja presente na vida de cada um dos Teus servos. Que Tu possas, ó Deus, estender as Tuas mãos de poder e derramar sobre cada um dos Teus servos a Tua bênção, a Tua unção e Teu poder, Senhor. Que eles possam entender qual é o propósito, o objetivo de estarmos aqui, Senhor. Se nós estamos neste mundo, tem que ter um propósito.
tem que ter um objetivo, ó Deus. Nós não estamos aqui por nós mesmos. Nós não estamos aqui para desenvolver os nossos projetos pessoais. Nós não estamos aqui, ó Deus eterno, para desenvolver aquilo que nós achamos que deve ser a igreja. Nós estamos aqui para divulgar Cristo e fazê-lo conhecido em todos os lugares. Não há porta fechada para Jesus. Não há país fechado para Jesus. Não há vida fechada para Jesus. Aleluia. A mensagem tem que ser anunciada a todos. E que o Senhor nos capacite, ó Deus, para vivermos o sobrenatural do Senhor em nossas vidas. Que a igreja entre dentro desse propósito, para a glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe, irmãos, em Cristo Jesus. Que a paz de Cristo esteja com vocês.